noite. Olá, bem-vindos à nossa live. Meu nome é Rosiane, eu sou da Trauma Clinic, sou psicóloga, psicoterapeuta MDR. Não sei se se tem alguém que sabe o que significa, que é uma abordagem que trata trauma, que é maravilhosa. Vocês vão estar conhecendo um pouco mais. E eu quero dar boas-vindas a vocês, gente, muita gente participando. Doutora Esli, daqui a pouquinho ela vai entrar, ela só está se preparando. Que legal! Gente, olha só, convida lá seus amigos para vir participar com a gente. Manda o link para todos. Vocês não podem perder. É muito importante a gente estar sabendo como o trauma ele impacta as nossas vidas, como ele nos paralisa. Tem gente conhecida aqui, estou vendo o Danilo. Oi, Danilo, dá um tchauzinho para o pessoal. Danilo faz parte da nossa equipe da Trauma Clinic. Dá um oi, Danilo. Oi, gente, boa noite. Uma satisfação estar aqui com tanta gente bonita. Uma alegria fazer parte dessa equipe, de estar junto da doutora Esli mais uma vez aí para escutar tudo que ela tem para nos dizer. Então, assim, uma satisfação, viu, Rô? Estar aqui com todo mundo. Ai, obrigada, Danilo. Você é 10, como toda a nossa equipe, né? A 10. equipe toda é 10. Olha lá aí chegando, gente. Boa noite, doutora Esli. Tem Boa gente noite, de estou todo chegando aqui. lugar. Vamos ver de onde são. Gente, vai escrevendo aqui no chat de onde vocês são. Olha, tem gente conhecida. Olha, Rio de Janeiro, Cascavel, Rondônia, Brasília, Salvador, Angola. Olha só, Florianópolis, Tem Angora, Uberlândia, olha só. isso, Vitória, Florianópolis, Canoas, Campo Grande, São Paulo, Porto Alegre, olha só, Londrina, Recife, Cascais, Portugal, que maravilha! Olha, estamos lá do outro lado do oceano. Belo Horizonte, olha só, doutora Sli. Guarulhos, gente, que maravilha! Olha, estamos chegando a 72 pessoas. Vamos lá, gente, vamos chamar o pessoal para vir participar dessa live. A gente precisa entender por como o trauma paralisa as nossas vidas. Não é, doutora Sli? É isso aí. Olha só, Brisbane. Uau! Brisbane, Brisbane. Austrália, é isso, hein? Acho que é Que Austrália, Austrália né? isso, legal! hein? Brisbane, Bem-vindo, na Drauzio. Austrália. Nossa, nós está muito chique. Alguém aí está acordando para vir ver a gente, é? Sarzedo, Minas. Oh, bem-vindo, Drauzio. Tá acordado aí, né? Aí não, mas agora já é de dia, né? Eu acho lá. Lá já é de dia, Uhum, nós aqui estamos indo para a noite. quase. Vitória. De onde mais, gente? Olha, o nosso link é live.traumaclinic.com.br para vocês enviarem para o pessoal, tá? Seus amigos, para estar aqui junto com a gente. Tem gente de Patos de Minas, o William, bem-vindo. Então, gente, para não demorar mais, eu já vou passar a palavra para a doutora Esli Carvalho, porque ela tem um recado muito importante, né, para dar para a gente, para essa live de hoje. Então, vocês aproveitem bastante, escute o que ela tem a dizer.
Tá joia? E a gente vai se falando no decorrer da live. Temos promoção também, tá bom? Até lá. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito contente de ver tanta gente aqui, que emoção, coisa linda. Gente, eu estou me recuperando de Covid, então tem hora que a voz não está no normal, não está no ideal. Vocês me desculpem, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Graças a Deus não ando tossindo. E estou negativo, mas eu levei 2 semanas de cama com essa bendita praga aí que às vezes pega a gente, né? E realmente eu estou contente de poder conversar com você sobre um tema que para mim é super importante, é um tema que eu amo de paixão, né? Que realmente assim é um tema importante, eu acho, que a gente entenda. Deixa eu contar um pouquinho da história e aí a gente vai ver o que é que está envolvido nessa questão de trauma, né? Então, eu, em março, completou 50 anos que eu botei meu pezinho no primeiro dia de aula para começar a estudar psicologia. Então, né, a gente nem sempre conta assim a idade da gente, mas eu tenho 50 anos de profissão, porque eu comecei a trabalhar no segundo semestre da faculdade, assim, em algumas áreas afins. E eu confesso que na faculdade a gente não estudou nada disso, né? A gente sabia que era ruim, que era difícil, era complicado o negócio de trauma, mas ninguém tinha, assim, uma solução. Diga-se de passagem que eu estudei em Porto Alegre, que eu fui da segunda turma da URGS, quando a URGS abriu a turma de formação de faculdade lá em Porto Alegre. E nessa época, especialmente, tinha muito poucas alternativas em termos de abordagens. Quase todo mundo no Sul era, e ainda continua em grande parte assim, psicanalista, né? Então, a psicanálise, que era a grande, né, coqueluche dessa época, e assim como a do Uruguai, da Argentina, e a gente também se beneficiou em grande parte também durante a década de 80, que muitos argentinos e uruguaios, mas especialmente argentinos, vieram para o Brasil, né, e foram nossos supervisores, e a gente aprendeu muita coisa com eles também, na medida que foram fugindo de situações delicadas que eles estavam enfrentando. Então, muito do que nós aprendemos nessa época era pela influência da psicanálise, né? E fazia com que todos os problemas, as dificuldades traumáticas fossem compreendidas. A gente não sou craque de psicanálise, estou dizendo assim a minha experiência, né? Mas que muita coisa desses problemas vinham de desejos inconscientes dos pacientes, né? Dentro de toda aquela coisa mais freudiana, né, em relação a isso. Inclusive, por exemplo, abuso sexual. Muitos anos depois, né, ou mais recentemente, na verdade, a gente soube que realmente Freud entendia no começo do seu trabalho que havia realmente esse nível de abuso sexual infantil, nos casos que ele atendia, mas como ele quase morreu de fome na medida em que ele começou a falar disso, ele reescreveu a teoria, né, e começou a pensar que poderia ser um desejo inconsciente. Então, foi assim que eu fui formada, né? Sempre muito interessada. Na metade do meu curso, eu vim para Brasília, e aqui eu descobri o psicodrama, que eu amo de paixão até hoje, e que nos dava mais ferramentas, inclusive, para tratar situações dolorosas, difíceis, lembranças, assim. Tinha um começo, meio e fim, gostava muito realmente de como isso se estruturava e que não fosse só verbal, né? Eu tinha uns grilos assim com terapia só verbal. Gente, a gente não é só fala, né? A gente é um corpo, a gente tem emoção, a gente pensa. Então, eu achei maravilhoso. Então, antes mesmo de me formar na faculdade, eu já estava fazendo a formação em psicodrama. Gente, eu sou tão apaixonada por psicodrama que me desviar de um caminho para o outro, assim, era a coisa mais impossível, eu acho, que da face da Terra. E, então, eu estudei terapia familiar, estudei análise transacional, estudei muitas outras coisas. Não fiz formações, mas estudava, lia muito, e nada me convenceu o suficiente para deixar o psicodrama. Até um bendito dia, em 1995,
quando o meu marido, nessas alturas eu tinha voltado a me casar, e me casei com um canadense, e nós estamos celebrando 34 anos de casados agora, esses dias, e aí a gente foi parar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos estava um negócio me incomodando, eu disse, mas a gente tem um plano, né, da empresa que você pode aceder a algumas sessões gratuitamente. Então, lá fui eu. E expliquei lá para a psicóloga tudo o que estava me acontecendo. Ela disse, interessante. Eu acho que você tem indicação para fazer uma sessão de terapia EMDR. Gente, eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse, não. Aí ela me explicou um pouquinho. Não, eu sempre conto essa história assim, gente, mexe o olhinho e sara de traumas. Ah, não, conta outra, gente. Olha, eu já achava que eu tinha visto de tudo com psicodrama, mais essa daqui. Mas eu comecei a ver os negócios, ela me deu coisas para ler e teve sentido. Eu disse, bom, então vamos experimentar, né? Que mal não vai me fazer, quem sabe me ajuda. E realmente eu saí tão impressionada da minha primeira sessão que eu resolvi fazer a formação para me tornar terapeuta de MDR. Por que isso foi importante? Porque foi na minha formação de MDR que eu conheci a doutora Francine Shapiro, em 1997, e ela falou uma coisa sobre trauma que eu nunca esqueci e que passou a dirigir, em grande parte, a minha forma de perceber trauma. Então, ela dizia, com todas as letras, né, de que a base de toda a psicopatologia era o trauma. E eu, assim, no começo, disse assim, não, mas realmente, né? Mas aí eu comecei a pensar, borderline, bipolar, isso, aquilo, não sei o que mais, os diagnósticos que eu estava mais acostumada, assim, que eu conheci. E pensei, é verdade, né? Quantas coisas, assim, tem como base, né, como início, como, né, disparadores, essas experiências difíceis, dolorosas na infância. E aquilo fez um clique na minha cabeça, que eu pensei, agora estou entendendo como é que a gente vai ter que realmente repensar toda essa questão de como tratar trauma, como tratar lembranças dolorosas. E quando eu falo de trauma, não é simplesmente trauma, né? Estupro, acidente de carro com morte. Não, eu estou falando assim, qualquer lembrança difícil que o cérebro não está conseguindo reprocessar. Então, tem coisas assim que são crônicas no dia a dia, que às vezes são mais daninas do que realmente uma experiência traumática definida da forma mais tradicional. Então, ela falou tudo isso e eu pensei, então, a gente tem que entender muito mais de trauma do que eu entendo, porque eu não entendo isso tudo mesmo, né? Então, vou ter que aprender sobre isso. E no decorrer da formação, ela explicou algumas coisas, outras coisas eu fui lendo, fui estudando, fui aprendendo, e ela falava assim que ela tinha desenvolvido uma teoria de que as lembranças são informações neuroquímicas, né? Então, assim, a gente tem uma informação que vai para o nosso cérebro, vivi uma experiência, tive essa experiência, e agora eu estou processando isso, especialmente de noite, enquanto eu estou dormindo, né? E que isso é uma informação neuroquímica, né, a nível cerebral que contém a experiência, né? Mas ela dizia também que existiam partes, ela chamava assim de congeladas, né? Partes que estão dissociadas ou que não estão se comunicando com outras redes, né, neuronais. Por exemplo, tem experiências que, em geral, acabam acontecendo e vão sendo arquivadas muito mais no nosso hemisfério direito, mas a fala fica no hemisfério esquerdo. E quando esses dois não conversam, a gente não tem o recurso da fala para atribuir um sentido, um significado para aquilo que eu sinto, que eu percebo, que meu corpo me diz, mas que eu não tenho palavras para explicar, né? Então, ela falava muito esse negócio de estar dissociado. E dizia que o trauma é a sequela de vivências de perigo, da sensação de perigo que a gente vive, seja um perigo real ou seja um perigo percebido, né? Porque muitas vezes realmente o perigo ou não aconteceu ou não era do jeito que eu estava imaginando, mas que eu percebi como perigoso e aquilo me afligiu e, né, me tocou.
Então, essas experiências que não são bem reprocessadas, como ela dizia, elas ficam presas no nosso cérebro. Neurobiologicamente, eles ficam dentro dessas redes, né? E ficam isolados da parte do cérebro onde a gente poderia estar processando. Então, um exemplo que ela deu nessa aula foi que muitas vezes os pesadelos são tentativas frustradas do nosso cérebro tentar resolver alguma coisa e a gente acorda, porque o conteúdo ansiogênico é tão grande, é tão alto, que eu não dou conta de continuar dormindo, o pesadelo me acorda e eu fico, né, assustada. Com o tempo, eu comecei a perceber que tem muitas outras coisas que o trauma faz com a gente, né? Uma das coisas, acho que mais tocantes, mais impactantes para mim, é como o trauma tira a nossa capacidade de escolha. Então, eu quero fazer certas coisas, sei que aquilo que eu preciso fazer é assim, assim, assado, e não consigo, eu não faço. Né? Então, as coisas que eu tenho vontade de fazer, eu acabo não fazendo. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo também. E eu acho que isso, em grande parte, vem também dessas experiências traumáticas, essas coisas que não foram processadas apropriadamente, e vai tirando de nós a escolha. Eu não posso escolher, digamos assim, entre o bem e o mal, entre essa opção e aquela outra opção. Não. A experiência traumática não processada, ela me obriga a repetir conduta. E muitas vezes conduta indesejada, porque como ela não foi bem arrumada, não foi bem processada, não foi metabolizada, por assim dizer, ou dessensibilizada, eu acabo dando uma resposta inadequada às experiências que eu vou enfrentando, porque eu não tenho a adequação necessária que vem da saúde, né? Outro aspecto muito clássico também são os pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, né? Tipo assim, teve um acidente de carro, e eu estou lá, aí eu penso assim, não vou pensar mais sobre isso, vou mudar de assunto mental. E daqui 15, 20 minutos, lá estou eu de novo pensando naquilo. E são coisas que eu não consigo controlar, sabe? E a gente não consegue controlar. É uma coisa que o cérebro faz, mais além da minha capacidade de realmente poder nortear ou controlar. O outro extremo desse também são condutas de evitação. Então, tem coisas que eu nunca mais vou fazer, né? Eu nunca mais vou andar num carro vermelho, porque foi um carro vermelho que bateu no meu e não sei o que mais. Eu nunca mais vou naquela esquina, não vou visitar mais aquele lugar, porque foi aquele lugar que me aconteceu A, B ou C coisa. Então, tudo isso vai acontecendo e é resultado de experiências traumáticas que não foram processadas adequadamente. Uma das coisas, eu acho que mais complicadas e mais impactantes também que nos acontece é que a nossa capacidade de aprendizagem é bloqueada. A gente vê isso muito com crianças, né? Que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre essa experiência assim, de aprendizagem infantil. Mas bloqueia a nossa capacidade de aprender. Então, tem gente que diz, eu não consigo aprender inglês. Matemática sempre foi um horror. Nem pensar em geografia ou experiências assim de aprendizagem. E quando a gente vai ver, muitas vezes, tomando a história, né? O que aconteceu no quarto ano que você repetiu? Esse foi o ano que meus pais se separaram, e foi uma separação horrorosa. Sabe? Então, de repente, assim, o ano em que se sentiu burro, incapaz, é também um ano em que viveu uma experiência traumática, né? Porque a separação dos pais, muitas vezes, é realmente uma experiência impactante, por melhor que seja a separação. Então, a nossa capacidade de aprendizagem é afetada. E uma das outras coisas que também acontece com a gente é que a violência, né? A violência gera trauma, e essa violência, né, que gera trauma, esse trauma também gera mais violência, porque como não ficou resolvido, não foi cuidado, não foi sarado, então aquela experiência de uma resposta inadequada, imprópria, volta a aparecer e eu acabo ou sendo traumatizada pela forma em que eu não estou sabendo lidar, ou procurando situações repetidamente numa tentativa de terminar, né, esse passo inacabado. Isso é uma coisa interessante, né? O Bessel van der Kolk que fala sobre o trauma como o passo inacabado.
Eu queria ter matado o assaltante, né? Mas ele estava lá com a arma apontada para mim, imagina se eu vou fazer alguma coisa. E às vezes a pessoa se expõe inconscientemente a situações perigosas nessa tentativa de voltar a resolver e terminar esse passo inacabado que ela não conseguiu fazer, né, na primeira volta. Uma das coisas que as pessoas não conhecem, eu acho suficientemente, que a tendência é de achar que não é bem assim, é que sem tratamento, o transtorno de estresse pós-traumático, ele dura toda a vida. Assim, ele dura a vida inteira. As pessoas dizem, não, mas com o tempo isso passa. Não, não passa. Ele pode ir para o inconsciente, ele pode ficar enterrado em outro canto, mas ele não sara sozinho, né? Se eu conseguir processar aquela experiência de uma forma normal e conseguir dessensibilizar e reprocessá-la de forma que ela foi para o passado, tudo bem. Agora, se eu desenvolvo esse TEPT, esse transtorno de estresse pós-traumático, ele não se resolve sozinho. Ele não passa com o tempo. E é uma doença debilitante, né? É uma doença debilitante, tem consequências sérias, impedem as pessoas de trabalhar bem, de viver bem em família, de se relacionarem bem, né, com o seu entorno. E às vezes, inclusive, né, quem participa e não consegue resolver esse trauma, arrisca de repetir a conduta, né? Ou do que foi feito com eles, por exemplo, um abuso sexual infantil, né? E fazer isso com outras pessoas depois. Então, de repetir a conduta nessa tentativa do passo inacabado que a gente fala, né? Também o trauma, se vocês pararem para pensar, é a base assim, de condutas violentas, compulsivas, de adições, depressão, ataques de pânico, muito comum hoje em dia, a ansiedade aguda também, esse é o século da ansiedade, né, que são alguns dos sintomas de manifestações dos traumas que não foram bem resolvidos, não foram bem processados. Em geral, quando a gente vê essas adições, vê essas compulsões, a gente vê também o que eu chamo de, né, diagnósticos duais, né? Porque, digamos, o álcool, a bebida, né, ou às vezes certos tipos de comportamento ou droga, é uma tentativa de medicar a dor, né, a parte do coração, por assim dizer. E aí aquilo que começa como uma solução, né, um jeito de acabar com essa dor, acaba virando também um problema. Eu digo que o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, eu comecei a tomar umas pingas aí para ver se eu amenizava a minha ansiedade, e lá pelas tantas eu não consigo mais deixar a bebida, né, porque eu preciso daquilo para poder medicar a minha dor, porque eu não aguento entrar em contato com o que eu vivi. E aí nós temos dois problemas em vez de um só. Acho que um outro aspecto é o trauma psicossocial, que afeta comunidades inteiras, né? Isso foi uma área, assim, foi um fio, né, na minha vida, desde década de 80, eu acho que foi, em que eu comecei a trabalhar com certos tipos de treinamento e formação de facilitadores na recuperação emocional de traumas psicossociais. Tipo, eu morei muito no Equador, na Bolívia, né? E aí a gente está sempre exposto a terremotos, né, a todo tipo de coisa assim, natural, vulcão que explode. E, então, muitas vezes a gente estava precisando ajudar pessoas que estavam vivendo a consequência. E era muita gente. Muito disso começou, eu não vou lembrar bem um ano, acho que foi 1980 e picos ou antes, quando explodiu um vulcão em Armero, uma cidadezinha, um povoado de umas 50, 60 mil pessoas, e o Nevado Ruiz, que era uma montanha com neve em cima, ele explodiu, né? Saiu, né? Erupcionou e saiu a lava, aquela coisa toda, e derreteu a neve. Então, quando derrete a neve, mais a lava, mais o magma, mais não sei o que mais, vai descendo os lados da montanha e vai arrastando, levando e matando tudo, queimando, né? Tudo que estivesse na sua frente. E foi uma coisa muito rápida.
pessoas não tiveram tempo, acho que foi de noite, inclusive, assim, as pessoas dormindo, não tiveram tempo de fugir e procurar ajuda, né? Outros lugares. E metade da população morreu na hora, né? Morreu na hora. Então, teve famílias inteiras que se perderam, as fazendas, as fincas, como se diz, né? As fazendolas e tudo que as pessoas tinham. Às vezes sobrevivia uma ou duas pessoas na família. E teve gente em Bogotá, assim, recém-casados, jovens, que perderam todo mundo da família dos dois lados, né, do casal. Então, foi assim, uma coisa muito impactante. Não só, né, no povoado, né, de Armero, mas também, né, no país inteiro. Então, começaram a fazer essas intervenções. Por quê? Porque começaram a perceber que com isso daqui, esses traumas psicossociais começavam a aumentar loucamente, né, o índice de bebida, de violência, de adições, suicídios, né, homicídios, as separações, né, casamentos, coisas assim. E assim, deram conta que realmente o que causou tudo isso foi a inabilidade, a falta de capacidade de digerir, né, tudo aquilo que tinha acontecido com eles com esse evento, né, terrível. Então, quando a gente vê essas coisas, agora nós estamos vivendo uma situação muito parecida, assim, em outra dimensão, que são as inundações do Rio Grande do Sul, que afetou o estado inteiro. Quase 2 milhões de pessoas foram afetadas, 750 mil pessoas foram para refúgios e abrigos, né? E muitos não têm para onde voltar. E a gente vê toda uma comunidade extensa, né, estendida, vivendo uma situação em comum, né? E a necessidade, agora, depois de 3, 4 meses, da gente começar a fazer essas intervenções, porque os primeiros dias, semanas e meses é sobreviver, é ajudar as pessoas, é resgate, né? Achar as pessoas, tirá-las de lá. Mas agora que as águas baixaram, algumas pessoas estão conseguindo voltar para sua casa, limpar, e outras não têm para onde ir, e outras que viveram coisas complicadas, porque houve perda de vida também, né? Viram pessoas morrer. E então agora a coisa assim é como que se agora a ficha caiu. Agora a ficha caiu e agora é a hora em que a gente está precisando, né, começar a ajudar as pessoas a processarem o que elas viveram, né? Aquela coisa imediata de ter que ver a sobrevivência acabou, né? Mas agora tem que digerir tudo isso que foi vivido. Então, essas são algumas das razões, né, que eu fui vendo em relação à importância da gente tratar trauma, porque é um impacto social também muito grande. A gente perde economicamente, em termos financeiros, as pessoas não conseguem trabalhar bem, faltam ao trabalho, adoecem, e adoecem de verdade. E a gente vê muito desses sintomas de hipervigilância, não conseguem dormir, tem pesadelos, flashbacks, evitação, um monte de coisas assim que vão acontecendo. E eu li um tempo atrás um livro do Bessel van der Kolk, e que me impactou muito, que ele dizia assim, que o problema do trauma é o problema de lidar com a verdade, sabe? Com a história real, né? Com aquilo que realmente aconteceu. Né? Não é que assim, eu imaginei, ou eu percebi, ou eu pensei. Não. Aquilo realmente aconteceu. Quando o vulcão explodiu e metade da população morreu, aquilo realmente aconteceu. Quando a Boate Kiss pegou fogo, teve 240 e poucas pessoas que realmente morreram, né? Jovens, a maioria. Então, a dificuldade, assim, é de digerir a verdade, as coisas que realmente aconteceram. E esse elemento crítico que a gente tem que avaliar também é a avaliação subjetiva. Como é que a pessoa percebeu, né, e entendeu o que tinha acontecido. Ou não chegou a acontecer também, se escapou por alguma razão. Então, às vezes, a gente tem 2, 3 pessoas que viveram experiências
parecidíssimas, estavam juntas, quem sabe, mas o impacto em cada uma é diferente pela percepção que elas têm das coisas que aconteceram. E essa questão assim, de se sentir impotente, ameaçado, não poder se escapar, essa é uma das coisas do trauma, né? É você estar vendo que existe um risco de aniquilamento, de morte, e não tem uma saída, né? Não tem por onde se escapar daquilo que está chegando. Muitas vezes não tem, pelo menos a interpretação disso. Tá? E mesmo depois que acontece, porque não conseguiu reprocessar adequadamente, então as pessoas vão evoluindo, né, na piora da forma de lidar com aquilo que aconteceu. Uma das coisas que a gente via antigamente, agora já os anos já passaram, eram os sobreviventes do Holocausto, né, e os soldados também da Segunda Guerra Mundial. Eu sou desse tempo que a gente tinha, né, os pais, os avós, as amigas, né? E como eles não falavam sobre o assunto. Era assim, pessoas que não imaginavam, às vezes, que seus familiares tivessem passado o que passou, ou se puxassem assunto, as pessoas não falavam, evitavam de falar, né? E aquilo continuava evoluindo, e muitas vezes, assim, criava certas neuroses, como a gente chamava antigamente, né? E as pessoas tinham, inclusive, dificuldade de ser mãe, de ser pai, ah, devido ao que eles tinham vivido e presenciado. E cada pessoa vai desenvolvendo o seu jeito de poder lidar com isso, né? Com o seu mecanismo de lidar com as lembranças difíceis, né? E uma das coisas assim que eu quero, se vocês não levarem mais nada para casa, leva essa expressão, né, que eu acho assim que nos ajuda, o trauma, essas coisas que a gente tem, essas reações que nós temos, são reações normais a situações anormais. Anormal é um vulcão explodir e matar metade da população. Anormal é ter um incêndio que mata 200 pessoas. Anormal é uma inundação que afeta, né, tantos milhões de pessoas. Mas as reações que as pessoas têm a isso são reações normais. E é importante a gente tentar normalizar isso um pouco, ou bastante, porque senão as pessoas começam a achar que são doidas, sabe, que são malucas, que estão ficando loucas de pedra mesmo, ou o sofrimento não passa, aquilo continua como um sofrimento constante a cada dia, do mesmo jeito, não cede o sofrimento, não passa a coisa, né? Fica realmente dolorido. Então, o elemento-chave nisso tudo, né, que a gente vai entendendo, é a capacidade que a gente tem, e falta essa capacidade nesse momento do trauma, de integrar essa realidade com aquelas coisas que podem nos ajudar a processá-las. As coisas ficam presas num replay, né? Ficam congeladas no nosso cérebro, e tudo quanto é coisa que a gente vai atrás, né, não tem como uma solução. Por quê? Porque certas coisas da lembrança estão numa parte do cérebro, a outras coisas estão em outra parte, estão desconectadas, não estão se falando, e não está havendo como resolver isso. Então, muito rapidamente, eu quero falar para vocês também sobre o estudo ACE. ACE são as letras do inglês, que significa Experiências Adversas da Infância, e eu tenho uma apresentação sobre isso lá no YouTube, então, se vocês quiserem assistir, depois vocês olham aí, porque vai dar quase 1 hora para contar tudo, mas é um estudo que mudou a paisagem, né, mudou a forma, né, da gente entender o impacto do trauma infantil na nossa vida de adultos. Eu li esse artigo 1 ano depois que eu tinha sido operada de câncer de tireoide, né, que já faz, graças a Deus, 10 anos. E aí eu entendi por que eu tinha adoecido, né? Porque experiências da nossa infância podem nos enviar no hospital aos 50 anos. E eles comprovaram isso com uma amostra de 17 mil pessoas, não é uma amostrinha assim qualquer, não, 17 mil pessoas. Eles acompanharam inicialmente 2 anos e depois foram acompanhando mais 15 anos.
E aí eles foram ver, né, que esses traumas infantis, em parte, criam problemas caros de tratar, porque criam doenças físicas, depressão, abuso de substância, doenças sexualmente transmissíveis, câncer, doença cardíaca, enfisema, diabetes, fibromialgia, esse monte de coisa assim que a gente não imagina que fisicamente isso pode ter tido um disparador, um pontapé disso tudo, tenha sido uma experiência traumática, né? E ele explicou muito claramente o que isso faz com as crianças, especialmente que vivem traumas. E nós que tratamos as pessoas, né? Não sei quantos de vocês são psicólogos, ou psicoterapeutas, ou psiquiatras, né? Quando a gente vê essas coisas, a gente também tem essas crianças que moram dentro de nós, né? Esses dias aí eu caí, tive que levar uns pontos na cabeça. Gente, na hora de me costurar a cabeça, eu viro criança de 6 anos. Pode escrever que você vai ter que segurar na minha mão, né? Eu vou chorar, porque eu tenho medo da dor, né? E a gente tem que tratar essas crianças que vivem dentro de nós também. Então, tem essa apresentação lá no YouTube, e eu recomendo, não só assistam, se vocês gostarem, deixem um like lá e compartilhem com outras pessoas. E aí nós temos uma confirmação, né, neurobiológica disso tudo, que eu acho que é uma das coisas estupendas que a Francine fez, foi justamente, né, conseguir mostrar que o trauma, né, está no nosso cérebro, né, e tem como reprocessá-lo. Eu acho que isso daí foi uma das coisas mais importantes que ela desenvolveu, foi essa possibilidade da gente fazer isso. Então, eu tenho um outro livro chamado Cure Seu Cérebro, Cure Seu Corpo, que vai também contar um pouco sobre esse impacto dos traumas infantis, das experiências adversas infantis, e como eles impactam a nossa vida, né, adulta. E eu quero mostrar para vocês aqui, bem rapidinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, aqui aqui. Vamos, aqui, volta aqui. Essa pirâmide, porque nessa pirâmide ele vai mostrando o desenvolvimento de como é que acontece esse negócio da pessoa ter uma morte precoce, né? Então, eles têm uma escala que vocês vão encontrar lá também no YouTube, que vocês podem pescar lá o teste e fazer a sua própria versão. Então, é de 0 a 10, né? 10 experiências. E são experiências traumáticas diferentes. Foi a primeira vez que se fez um estudo, né, com experiências traumáticas diferentes, não só né, um tipo de experiência. Então, eles têm aqui diferentes experiências adversas, desde aquelas óbvias, né, se o pai e a mãe batiam um no outro, se eles tinham sido espancados, né, ou se tinha tido uma pessoa com depressão, internação psiquiátrica, suicídio, né, na família, coisas assim, sabe? Ou encarcelamento, coisas assim. Então, aqui vem as experiências adversas, e aí começam a acontecer as limitações cognitivas e emocionais e sociais em função de um cérebro que não está conseguindo aprender matemática, porque tem que processar as experiências daquilo que está acontecendo em casa. E muitas vezes eles adotam, né, condutas de risco, tanto que podem ser assim, de violência ou de drogadição, de alcoolismo, né, como outras coisas de comer coisas que fazem mal, né, essas condutas de risco que a pessoa vai crescendo, e essas condutas de risco acabam desembocando em doenças, deficiências, problemas sociais, e pode levar a uma morte precoce. Então, eles falam no estudo que uma pessoa que tem 4, né, experiências adversas, né, quando ela estuda ali, e é fácil de juntar, uma pessoa que tenha uma pessoa, digamos, o pai foi alcoólico, né, então, muito fácil juntar 3 ou 4 pontos numa situação familiar como essa, né, mas elas vão ter a probabilidade de uma doença grave na vida adulta. Uma pessoa com 6 ou mais pontos tem um prognóstico de morrer 20 anos antes, em função das doenças que se desenvolvem
devido às experiências adversas na infância. Então, a gente precisa realmente entender isso. Eu vou bem rapidamente aqui mostrar para vocês essas fotos aqui, são da clínica Amen, né, do Daniel Amen, Amen, que eles chamam lá, sempre que nem a gente fala Amen. Né? E esses aqui são os cérebros normais, né? Inclusive ele comentou, eu ouvi ele várias vezes nos Estados Unidos, quando eu namorava lá. O cérebro mais normal que encontrou de todos os que ele trabalhou tinha da mãe dele, né? Que era um cérebro normal, assim. Mas aí ele começou a fazer essas tomografias SPECT, que trabalha com medicina nuclear, e aí ele começou a ver que é visível, né? A gente pode ver não simplesmente as doenças, né, fisiológicas, porque elas estão ali, mas que a causa disso também pode vir das experiências adversas. Então, aqui nós estamos vendo um cérebro com depressão, né? Essa parte aqui do cérebro, ela tem que estar ligada, porque é a parte autônoma, né, que faz a gente respirar, a pressão. Agora, aqui é o nosso cérebro emocional e aqui é o cérebro cognitivo. Por aqui que fica como é que é? A área de Broca, que é a parte verbal. Então, a gente começa a ver onde é que está aceso e onde é que deveria estar apagado. Isso daqui não tinha que estar aceso desse tudo assim, sabe? Aí nós vemos a esquizofrenia, o que que faz com o cérebro, né? Quando a gente começa a ver isso. Transtorno de déficit de atenção, TDA, que todo mundo fala tanto hoje em dia, né? Assim, a gente vê as falhas, né? Onde ou tem um superfuncionamento, como é esse cérebro aqui, que está totalmente ligado, não tem silêncio nesse cérebro, né? E que vai criando essas falhas, né, em relação a isso também. Aí um transtorno obsessivo compulsivo. Olha aqui como é que está o corpo caloso desse cérebro, né? Essa parte aqui de trás completamente calada e esses pedaços aqui tudo aí falando, né? Cérebros com histórias de violência, né? A gente vê, às vezes, essas questões de violência doméstica, familiar, né? A dificuldade de conseguir controlar um cérebro desses, né? Que as experiências não foram realmente, né, processadas. Então, essas são algumas coisas que eu queria mostrar rapidamente para vocês, né? Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas? A gente precisa entender que não é que elas são más, necessariamente. Elas são traumatizadas. A maior parte de nós, todos temos experiências assim. Não é uma coisa assim só meia dúzia de pessoas. A gente não pode desresponsabilizar as pessoas do que elas fazem, né? Mas também não precisa ficar culpando, são terríveis, não sei o que mais. Não. A gente tem que entender que essas experiências fazem com que as pessoas tenham essas respostas e reações normais a situações anormais. Mas elas precisam sarar para poderem, inclusive, lidar, né, com a vida de uma forma melhor. Né? Anormal são esses acidentes, violência, estupro, né, abusos. Normal são as reações que as pessoas têm, inclusive reações traumáticas. Né? Uma das coisas que a gente aprendeu, eu no decorrer, então, desses 50 anos, fazia muito o que eles chamavam de debriefing, né? De fazer com que a pessoa falasse sobre o que tinha acontecido. E, atualmente, as pessoas dizem, não, ficar falando e repetindo como uma terapia de exposição, alguma coisa assim, não é saudável. Isso pode, inclusive, assim, fazer com que aquilo fique mais fixado ainda. Por isso que eu acho que eu fico tão encantadinha com o MDR, porque é uma coisa que dá para a gente trabalhar e tratar no silêncio, sem a pessoa jamais te contar com detalhes e tudo. Até porque tem situações, ou assim, de vergonha de contar o que aconteceu, outras situações de segurança. Às vezes as pessoas têm segredos de Estado, né? Eu moro em Brasília, a gente vê isso, a gente vê mais ainda nos Estados Unidos com soldados que têm, né, missões. No Brasil também os militares muitas vezes têm as suas missões, os seus segredos de trabalho que não podem comentar e são coisas que acontecem também. Então, é importante ajudar as pessoas a recuperarem a autoconfiança em si mesma, né, recuperar a rotina nas atividades, a voltar à normalidade da sua vida no máximo possível, né? E administrar esses transtornos de sono,
às vezes tem que dormir de luz acesa, tudo bem, né? Às vezes precisa de medicação, porque entre não dormir nada e dormir com medicação, dorme com medicação, porque a pessoa precisa dormir, né? E entender que muitas vezes as pessoas têm esses flashbacks, essas coisas todas. E em termos de epidemia né, internacional, mundial, tem uma apresentação do Rolf Carrier, que a gente vai colocar aqui o link para vocês assistirem também. Todos esses links são de graça. E ele não é psicólogo nem nada, mas ele vê o trauma como uma epidemia mundial invisível, que passa desapercebido, né? Que não é suficientemente diagnosticada. Pessoas, assim, populações inteiras que ele trabalhava na ONU, no Banco Mundial, né? E ele ficou enlouquecido quando ele conheceu o MDR, que ele diz assim, pela primeira vez na história humana, a gente tem condições de tratar o trauma, né, de uma forma eficiente, que funciona, que é rápido e que realmente entra pela porta cerebral, neuroquímica, que consegue fazer isso. E uma das coisas interessantes que a Francine Shapiro desenvolveu foi justamente o fato que ela desenvolveu essa abordagem com base em evidências, em estudos neurológicos, estudos de neurobiologia, com comprovação. Então, apesar de que realmente, como eu digo, uma forma muito estranha da gente sarar, né, mexer o olhinho e sarar, mas é verdade, tem alguma coisa nesse movimento bilateral, não só visual, mas como tátil também, o auditivo, que faz com que o cérebro tenha esse arranque e ele consegue processar e resolver o que estava acontecendo, né, com essa lembrança. Uma das coisas do trauma, né, é a sensação de que está sempre acontecendo no presente. Então, quando a gente consegue reprocessar, é como se a gente tirasse ele do nosso sistema límbico, que é o miolo do nosso cérebro. Nesse sistema límbico, a gente não tem a sensação de tempo, é atemporal. Então, aquele acidente, aquela situação está sempre acontecendo, sempre se repetindo. Quando a gente consegue identificar a experiência e reprocessá-la, dessensibilizá-la, a gente consegue fazer com que esse arquivo vá para o passado, que é um lugar de lembrança ruim, que me aconteceu 20 anos atrás, é o passado, não tem que estar me atormentando, né, diariamente. E aí que as coisas se resolvem. E isso acontece, às vezes, numa questão de semanas, de meses, ou às vezes, mesmo que leve 1 a 2 anos, é muito menos tempo do que a gente levaria de uma forma mais tradicional, né? Então, considerando-se hoje em dia que por baixo, nós temos mais de 500 milhões de pessoas sofrendo com TEPT, com transtorno de estresse pós-traumático, a gente precisa realmente ter ferramentas para isso. E eu não vou ter muito tempo para explicar tudo, não, mas vocês vão receber aí, já que vocês vieram ao vivo, nós vamos dar aqui para vocês o link do nosso e-book sobre a terapia MDR, né, que significa dessensibilização e reprocessamento pelo movimento ocular, né? E a gente já viu que essa abordagem ela é tão incrível, porque hoje ela tem mais de 200, 300 publicações no mundo inteiro, em muitos países, em línguas diferentes, né, comprovando a eficácia, inclusive com meta-análises dos estudos. Foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde em 2013, né, como uma abordagem eficaz, eficiente para tratar trauma. A Francine estruturou este protocolo de uma forma que dá para fazer pesquisa. E, como consequência, a gente tem formas claras, estatisticamente eficientes, que comprovam as evidências, né? Depois foi reconhecida, o MDR foi reconhecido pelo NRAP, the National Registry of Evidence-Based Psychotherapy and Practice, que é o Registro Nacional de Psicoterapia com base em evidência e essas práticas. Então, assim, é o top do top, né, que a gente tem em termos de reconhecimento e credibilidade, né? E para ir encerrando, porque eu também não quero me alargar muito aqui, eu queria deixar para vocês
uma frase que eu conheci de uma nova amiga faz um ano, chamada Eva Dobiala, polonesa, ela é psiquiatra polonesa, e a gente se conheceu online através de outras pessoas também, né? E uma das primeiras coisas que ela me falou no nosso primeiro encontro foi assim, ela é polonesa, trabalhando com os refugiados ucranianos, com a guerra da Ucrânia, com a Rússia, tudo isso que está acontecendo lá. Ela disse assim, se nós não curarmos os traumas, a gente nunca vai acabar com as guerras. Porque as guerras, em grande parte, são consequência dessas experiências traumáticas mal resolvidas, né? E que, de alguma forma ou de outra, levam a essas agressões, né? Que levam a mais traumas, mais violência, mais agressões. E eu achei muito lindo, então eu queria deixar para vocês aqui essa expressão que ela nos deixou. E o convite também, se você for psicólogo, psiquiatra, estudante ou residente, e tiver interesse de conhecer mais, leia o nosso e-book, que nós estamos colocando aqui, o nome dela deixa eu escrever aqui, Eva Dobiala. É que é uma letra estranha do polonês, que é o nome dela, né? Então, eles estão tratando. Agora também Israel, com tudo que está acontecendo no Oriente Médio, de um lado, de outro, né? Terapeutas, nós estamos trabalhando com muita gente, assim, muitos já estão formados lá, porque o Israel foi um dos primeiros países a receber a formação MDR, mas agora estamos desenvolvendo também projetos grupais, né? O programa PIPA, né? O Programa Intervenção Profissional na Diversidade, que vocês também podem encontrar aí o link para vocês que quiserem aprender. E são 2, 3 exercícios que a gente ensina que você pode fazer, muito seguros, para fazer essas intervenções. Inclusive, nós demos uma formação nesses últimos meses para uma leva grande, que se formou agora semana passada do Rio Grande do Sul, né, que estão usando e implementando, né, nas suas redes. Então, nós temos essa possibilidade também. Deixa eu ver, eu acho que o link do PIPA é essa daqui, mas o suporte, o suporte sabe mais do que eu, eles colocam aí para a gente também, né? Então, é uma formação relativamente rápida, o PIPA, são 5 aulas gravadas, um total de 3 horas e pouquinho, com perguntas, com quizzes, com questionários no final. Aí a gente tem marcado, né, um dia que é online, ao vivo, um dia de 5, 6 horas, onde a gente faz os exercícios com vocês, porque continuo sendo muito psicodramatista, a gente aprende fazendo, né? E faz com vocês, aí vocês treinam nos seus grupinhos, e daí 1 mês ou 2 a gente dá mais 2 horas de follow-up, de consultoria, de mentoria, de supervisão, para responder perguntas, para ajudar vocês continuarem a implementar as experiências. Muita gente que começou pelo programa PIPA, se encantou tanto que foram fazer a formação maior, que aí a formação de MDR, né, a terapia de MDR, essa daí é um pouco mais comprida e tem mais exigências, inclusive de atendimento com os pacientes, né? Mas nosso curso da Trauma Clinic foi publicado, né, numa revista dos Estados Unidos, no Journal of EMDR. Tem 30 anos que a revista publica artigos sobre o MDR, foi a primeira vez que eles publicaram alguma coisa sobre, especificamente sobre como fazer a formação. E nós temos os dados, né, eficientes, assim, também estatísticos, comprovando que a formação da Trauma Clinic é excepcional. Realmente a gente mostra, assim, mata a cobra, mostra o pau, sabe como é que é? Tem reconhecimento internacional do EMDR Global Network, também da IBAPS, da Associação Ibero-Americana de Psicotrauma, e agora o trabalho de PIPA também está sendo publicado. Nós fizemos uma pesquisa grande na Etiópia e comprovamos com pessoas severamente traumatizadas, pessoas de guerra, né? Eles tiveram uma guerra durante 2 anos no norte, aí eles foram lá, fizeram a intervenção com o projeto PIPA,
com o programa PIPA, e puderam mostrar estatisticamente, né, a eficiência disso tudo. Então, essas são algumas das coisas. Eu queria assim, enfatizar mais do que tudo com vocês a importância de tratar trauma, gente. Vamos aprender a tratar trauma, porque a gente precisa atender as pessoas, né? Com a Rosângela Mendonça, que esse ano, no começo do ano, vocês devem ter lido até no jornal, que teve uma situação com um policial militar aqui em Brasília, que um matou um outro, depois ele se matou, e foi uma tragédia, realmente. E a gente teve essa possibilidade de ir lá e fazer uma intervenção com os colegas, porque esse que foi morto, né, tinha sido colega deles mais de 10 anos, então era uma equipe assim, né, muito integrada, muita liga. Então, como pouco a pouco a gente está conseguindo entrar em redes, né, do governo, policiais, escolas, e o nosso sonho de consumo também, né, é poder entrar em CAPS, em SUS também, né? E agora tem outro projeto com mulheres saindo de violência doméstica, que nós estamos também implementando o PIPA em breve, se Deus quiser. Então, tem serviço para todo mundo, por mais umas 5 ou 10 vidas, pelo menos. Então, quero desafiá-las, né, que venham estudar, venham trabalhar. Não tem que ser só com a gente, mas óbvio que nós achamos que o nosso trabalho é fantástico, nós temos uma equipe grande, estamos celebrando 20 anos, né, no Brasil, de estarmos dando a formação. Tive esse privilégio, sou a única brasileira que teve o privilégio de aprender MDR com a própria doutora Francine Shapiro, que já partiu, né, de saudosa lembrança, realmente. Então, queria convidá-los a participar. A gente está meio curto de tempo, eu ia deixar um tempinho para perguntas, né? Mas se você precisar sair, por favor, fique à vontade. Nós vamos disponibilizar a gravação, dá um dia ou dois aí para a gente poder, né, reorganizar a fita e tudo, e poder também adicionar os links para vocês. Né? Olha, uma que atendeu um grupo de escoteiros, né, que perderam um colega que foi atropelado na frente dela. Olha, infelizmente, desgraça não falta para a gente tratar. O que eu acho muito bom é que nós temos agora ferramentas para poder fazer isso de uma forma compassiva, rápida, eficiente, realmente funciona, e sem fazer as pessoas ficarem sofrendo. Então, é isso. Vou Doutora deixar Esli, vocês. Diga. rapidinho, quero lembrar que hoje a gente está comemorando 18 anos da Lei Maria da Penha. E nesse dia a gente vai colocar aqui o link para vocês receberem o e-book Saindo Dessa, para ajudar as mulheres que sofrem violência, tá? Vou colocar aqui. Doutora Esli é a autora desse book. Eu Doutora sou Esli quer autora, mas falar sobre ele? foi um trabalho. Quando eu me mudei para o Equador em 1990, e logo em seguida eu fiz amizade com uma outra colega, que elas tinham conseguido uma casa do governo para poder receber, né, um abrigo, né? E gostou da minha xícara, digo, eu sou doida com galinha de Angola. Eu falei hoje, mas eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha, só vou criar galinha de Angola. Gente, Mas querem dar presente legal para a doutora Esli da galinha de Angola. aí eu sei que elas tinham agora um espaço para poder contratar assistente social, né, advogadas, né, proteger as crianças, tudo. E eu perguntei, o que vocês vão fazer em relação à coisa emocional, né? E, e ela me olhou assim, como cara de quem? Disse, como assim? Disse, não, porque se você não tratar e curar as questões emocionais, você só vai dar férias para elas, porque elas vão voltar para a situação de violência. Se você não curar isso, elas voltam para a situação de violência. Então, o que a gente faz? Então, eu armei o esboço do trabalho, mas elas que implementaram, né? Para ver. E durante 2 anos e pouco, elas foram trabalhando em grupo
com as mulheres. Foi um trabalho muito lindo. Muitas mulheres, algumas eram analfabetas, tanto é que muito do trabalho é feito com desenho, coisa assim. E elas descobriram que elas podiam arrumar trabalho, que elas podiam sobreviver, que elas podiam sustentar seus filhos, que elas tinham como sair dessa, não precisavam depender exclusivamente de um homem violento para poder sobreviver, né? E uma das coisas interessantes também que aconteceu foi que os maridos, alguns deles, não todos, óbvio, mas alguns deles começaram a se dar conta que a mulher não ia voltar mais com as crianças e tudo, e quiseram mudar. Vieram pedir ajuda, não no abrigo, porque eles não conseguiam achar, mas de alguma forma mais indireta, né? Foram pedir ajuda para mudar, porque dizem, não, olha, eu não sei o que acontece comigo que eu bato na minha mulher, mas eu não quero fazer isso, eu realmente quero ter uma família normal, feliz, não quero perder meus filhos, não quero perder minha esposa. E aí elas tiveram o desafio de ter que montar o trabalho para homens, né? Homens para homens. E foi uma experiência muito bonita nesse sentido. Essa minha colega, eventualmente se mudou para a Suécia, porque o marido era sueco, e desenvolveu o trabalho em sueco lá, e nós já temos o material traduzido em inglês, espanhol e português. E aí eu quero também dar uma arrumada, assim, dar uma ajeitada melhor ainda, mas uma coisa de cada vez. Vamos nessa, né? Então, temos essa possibilidade também de vocês receberem esse material. Não é um material de MDR, isso daqui é pré-MDR, mas a gente quer, com o tempo, poder desenvolver algumas coisas e, quem sabe, integrar com o PIP em relação a isso, né? Obrigada, Mariana. Que bom que você disse que foi um divisor de águas na sua profissão. Para mim, mudou minha vida completamente. Primeiro, porque eu entrei pela porta de paciente. Se eu não tivesse entrado pela porta de paciente, eu não ia entrar nunca nesse negócio. Mas depois, como formação profissional, né, realmente é outro barato. Inclusive, agora, daqui umas 2, 3 semanas, eu vou fazer um curso, uma vivência, né, de supervisão intensiva, onde, hoje em dia, quando eu trabalho, estou de sabático esses dias aqui, mas quando eu voltar para o consultório, eu trabalho 2 dias, terça e quarta-feira, 12 horas, 6 horas, né, cada dia, 4 períodos de 3 horas. E com a terapia MDR, a gente consegue começar do começo da vida e limpando as experiências das pessoas, a gente apruma aquele início de vida, aqueles fundamentos, e o resto depois vai começando a se encaixar. Muda radicalmente a vida das pessoas. E a gente consegue fazer isso, porque numa terapia mais tradicional, mesmo de psicodrama, não, a parte de reprocessamento era o que faltava no psicodrama. Porque o psicodrama tem assim, a parte visual, tem a vivência da emoção, tem aquela coisa corporal, tem assim, os pensamentos, o que eu acho, o que eu penso sobre isso. Faltava esse pedaço do reprocessamento, essa estimulação bilateral tão fundamental para poder ajeitar, realmente curar, né, terminar de fazer de uma forma ainda mais eficiente. Porque o psicodrama, para mim, funcionava muito bem, funcionava realmente muito bem. E os nossos pacientes, né, vão sarando. Eu me lembro de uma colega, logo na primeira turma da gente aqui, que foi lá do Rio de Janeiro, que a gente fez 20 anos atrás, ela disse, eu tenho um problema maravilhoso. Eu disse, que foi? As pessoas no meu consultório estão todas sarando e indo embora. Ai, que maravilha, se fizer. E eu tenho um problema. Disse, por quê? Porque está todo mundo sarando e está indo embora. Mas o que ela disse depois é que as pessoas vão embora e elas falam para mais 5, 10, 15 pessoas e elas mesmas vão encaminhando. Então, o consultório entope, daqui a pouquinho, assim, com um ano e pouco, mas até menos, as pessoas estão com lista de espera. Quem não quer fazer uma terapia que funciona e que faz você parar de sofrer sobre lembranças ruins, coisa ruim mesmo que aconteceu, sabe?